Graça e paz, bom dia a todos. Vamos dar início daqui a pouquinho ao nosso devocional desta manhã. E hoje, então, teremos um tema bem especial sobre firmeza, ok? Vamos tratar, então, sobre a firmeza. Então, algo que é importante para os nossos dias também, hoje, né? Termos uma firmeza na nossa vida. Lembrando então que hoje à noite nós estamos com o nosso estudo sobre mordomia financeira em tempos de crise ou em tempos de pandemia. E aí, se você quiser participar conosco desse estudo, será um prazer. Hoje às 18 horas nós vamos então dar continuidade, né? Fizemos ontem a introdução, mostrando a importância de entendermos a visão de Deus na área financeira, né? Entendermos que o homem não se resume àquilo que ele tem, mas sim na visão divina, na visão espiritual. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, temos que nos preocupar em amar a Deus, amar o próximo, e assim nós iremos então ter uma vida, começar a entender e a buscar a vida financeira de forma correta. Não estou aqui de forma nenhuma pregando a prosperidade, né, da teologia da prosperidade, mas a forma de estarmos contentes em toda e qualquer situação. Então esse é o nosso objetivo. Entendermos que se nós tratarmos aquilo que Deus nos dá, conforme a vontade dEle, administrando como bons mordomos aquilo que Ele nos dá, então tenho convicção que nós iremos sim conseguir passar por todas as dificuldades da nossa vida, né? E quando estivermos bem, em tempos de abundância, nós também estaremos sendo pessoas abençoadoras, também administrando bem aquilo que Deus nos dá. Então hoje à noite nós vamos dar continuidade a esse estudo e vamos tratar então durante esses dias aí sobre a importância e o cuidado das finanças nesse tempo de crise, ok? Amanhã continuamos normal, os nossos devocionais, né, pela manhã do devocionário, e à noite até a gente vê aí como é que vai ficar o decreto, né, do governador, sabendo como é que ele vai fazer, e aí dependendo de como ficar, a gente vê como é que vai continuar as nossas lives. Uma coisa é certa, eu irei continuar, pelo menos com uma, eu garanto, dentro dos meus planos aqui, que a gente vai continuar fazendo, tá certo? Então a ideia é continuarmos as nossas lives durante provavelmente o período da manhã. Então orem por isso, né, que Deus possa estar nos abençoando nesse período e pedindo a Deus que nos ajude a passar por isso, né, por essa fase, e mantermos esse estudo durante a semana. Ok? Temos sido grandemente abençoados por Deus e a gente quer continuar abençoando as pessoas. Muito bem, eu estou com um problema na minha internet, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito, se está tudo ok, talvez tenha passado já para a internet da operadora, né, do celular, mas o meu roteador ele desativou aqui. Mas são 9 horas, eu vou continuar aqui a live. Caso você não esteja acompanhando, a gente faz a live, depois você ouve lá no nosso IGTV, tá ok? Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus para esse tempo agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus querido, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela forma, Senhor Deus, que o Senhor sempre tem nos abençoado. Continuamos te pedindo, Senhor Deus, pela vida do pai, do irmão Aglailton, pela vida do neto, Senhor Deus,
E também, Pai amado, pela vida da irmã Pamila, do seu esposo, Clenilton, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus, da vida deles. Também, Pai amado, te agradecemos pela restauração de muitos irmãos, de muitos amigos. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue trabalhando na vida, Pai amado, daqueles que têm sofrido alguma enfermidade. Ajuda também na vida espiritual, Pai amado, na parte emocional também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada lar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, vamos então para o nosso devocional desta manhã. Hoje, 19 de maio de 2020, e o nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra Meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado extremamente forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, os montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saía à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel de Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Deixa eu ver. Acho que só até aqui. Exatamente. Então, meus amados, o nosso tema é firmeza. O versículo-chave é: Asaías entrou com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. 2 Crônicas 26, versículo 17. Existem pessoas que estão envolvidas em corrupção e desvio de verbas. Estas, ao serem questionadas, negam com muita firmeza seu envolvimento com algo errado, mesmo que todas as provas digam o contrário. Muita firmeza para omitir o erro. Uzias teve um bom começo de reinado, mas em um determinado momento se sentiu bom demais e deixou o coração se exaltar, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Assim ele cavou a sua própria ruína. Nesse contexto, Azarias e mais 80 sacerdotes entraram para repreender o rei. É interessante observar a característica desses sacerdotes. Eles foram chamados de homem de maior firmeza, no versículo 17. Mesmo Uzias sendo a autoridade máxima, esses homens não deixaram de fazer o que era certo e foram firmes na repreensão. O mundo precisa de homens assim, firmes. Precisamos que no cenário político tenhamos homens firmes em não se contaminar com a corrupção, assim como nas empresas privadas ou nos departamentos públicos. Na liderança eclesiástica é necessário que se tenha seriedade, especialmente no trato com o que é errado. Não se pode negociar o que é inegociável. Na igreja são indispensáveis
ovelhas firmes na sua conduta correta, dentro e fora do reduto eclesiástico. É importante que os sacerdotes nos lares, os maridos e os pais, sejam firmes na conduta familiar. Por isso, onde for, seja firme no confronto ao erro. O reino de Deus precisa de pessoas firmes. Meu Deus, por misericórdia de nós mesmos, levanta mais homens firmes como aqueles sacerdotes para a realização e a defesa do que o Senhor julga correto, e que eu seja também um deles. Amém. Muito bem, meus amados, é um assunto, muito importante, mas também um assunto que requer alguma delicadeza no falar. Infelizmente, nós vivemos num clima muito tenso, principalmente nesse clima político. Eu tenho tomado uma postura diante do nosso cenário político de isentar-me em determinadas opiniões públicas, porque isso acaba gerando, às vezes, um mal entendido, uma interpretação errada. Infelizmente, as pessoas têm dificuldades de interpretar aquilo que dizemos. Nós dizemos uma coisa e as pessoas julgam o que nós dizemos, interpretam da forma errada e ainda nos acusa de erro. Mas uma coisa nós precisamos ter na nossa mente de forma correta. É exatamente a postura aqui do que nós estamos vendo no nosso devocional. Nós precisamos ter firmeza naquilo que Deus diz. Infelizmente, hoje existe essa cultura, que eu gosto de chamar a cultura do mimimi, que ninguém pode dizer nada. Você não pode dizer para alguém que aquela pessoa está errada. Você não pode dizer a sua posição em cima de um erro, porque você fica parecendo que está indo contra o mundo todo. Mas nós precisamos honrar aquilo que Deus diz. Nós precisamos ser firmes. Dentro do nosso contexto, está falando aqui, tanto na área da política, como na área eclesiástica, como na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim como também sacerdotes no nosso lar. E infelizmente tem se pregado uma cultura do relativismo, onde você acha o que você quiser e eu acho o que eu quiser, e os dois estão certos por acharem, mesmo sendo discordando. Mas, biblicamente falando, nós entendemos que isso não é verdade, isso não é correto. Existem princípios fundamentais na palavra de Deus que devem direcionar e reger o pensamento cristão. A minha visão jamais pode se conformar com a visão do mundo. A minha mente jamais pode entrar na mente do mundo e conceber a ideia do que o mundo diz que é correto. Eu não posso, de forma nenhuma, afirmar que os erros do mundo são subjetivos, ou pode-se ir na onda do relativismo, de que, não, deixa eles pensarem assim. Nós temos, em alguns momentos, ter posturas bem centradas e muitas vezes firmes em determinados assuntos. Precisamos também ter firmeza dentro do âmbito eclesiástico, dentro da direção da igreja. Precisamos, em momentos oportunos, ser firmes. Precisamos dizer isso não e dizermos o porquê que é não. Não é porque eu acho, não é porque eu penso, mas porque existe o nosso Senhor que nos rege. Precisamos ser firmes, muitas vezes, no nosso trabalho, na nossa escola e dentro do nosso lar. E aí, querendo dar alguns exemplos para a gente ficar entendendo onde deve ser a nossa postura. Por exemplo, diante dos governos atuais, não estou falando do governo agora, mas dos governos que vêm regendo, e isso em todo o patamar, tanto presidência, governadores, prefeitos e vereadores, o que nós temos visto é que existe, infelizmente, a corrupção sendo demonstrada, e aí descaradamente perdeu-se o pudor, e a gente sabe que existe isso feito de forma muito clara. Mas o que aconteceu é que criou-se dentro da política no Brasil times. Existe o time do partido tal e o time do partido tal. E ficam se degladiando. Ficam os dois indo um contra o outro. Um mostra o erro de um, o outro mostra o erro do outro. Onde nós sabemos que todos estão errados. E qual deve ser a postura do cristão diante disso tudo? Ele tem que ter uma visão bíblica.
Primeiro, precisamos entender que quem nos governa, na sua grande maioria, não são homens tementes verdadeiramente a Deus, não são salvos, não são homens que são alcançados verdadeiramente pela graça. E quando chegam ao poder, se corrompem facilmente, porque esse é o nosso sistema. O nosso sistema é de corrupção. Para conseguir ter algo, eu preciso pagar algo. Para conseguir ter alguma coisa que é benéfico para o povo, eu preciso comprar empresas, preciso comprar políticos para que aprovem o projeto. E infelizmente isso é verdade. Então quando nós vemos alguns subindo nos palanques e nós vamos fazer isso, isso e isso, a gente sabe que de fato isso não vai acontecer. Por quê? Porque não depende dele para fazer. Depende do nível de quanto ele é corrupto. E infelizmente isso está em todos os governos, em todas as áreas. É inadmissível quando você vê um vereador dizendo: eu vou fazer isso, eu vou construir. Vereador não pode fazer isso, não compete ao vereador. O vereador é legislativo. E aí o camarada fica dizendo que vai fazer. Ele não faz, ele não pode fazer. Quem faz é o executivo. Então é a primeira grande erro da nossa política. Vereador prometendo que vai fazer algo que ele não pode fazer. Ele não faz escola. Ele pode fazer um projeto de lei, mas ele não pode construir. Quem constrói é o executivo. Então isso tudo já vem sido corrompido desde muitos anos atrás. Então a postura do cristão é: eu tenho que, dentro do possível, escolher homens que tenham pelo menos uma visão mais direcionada com aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que escolher dentro de todos, ou nenhum, aquele que se aproxima mais dos conceitos bíblicos, dos princípios bíblicos. E aí a gente vai saber que ele corre o mesmo risco de qualquer outro. Por mais que ele tenha mais princípios do que outro, ele pode correr o mesmo erro de entrar na corrupção e de fazer o que é errado. E nós temos que ter a firmeza de dizer: votamos sabendo do risco, mas pelo menos ele tinha esses princípios. E se não tiver, nós temos a firmeza de dizer: ele não teve, ele mentiu e foi desonesto como os outros. E não brigarmos entre nós por causa disso. Então passe essa página, porque eu não quero me delongar aqui nesse assunto, porque é um assunto muito delicado. Apenas temos que ter firmeza nos princípios. Ao escolhermos, ao tomarmos decisões, ao nos posicionarmos, precisamos ter firmeza naquilo que cremos, ok? Segundo, na área eclesiástica, nos que diz respeito à igreja. Então a mesma coisa, a liderança da igreja, elas precisam ser firmes. Por quê? Porque tem se dito que muitas coisas que a Bíblia diz que é errado, hoje é certo. Existe um conceito distorcido sobre muitos assuntos que a Bíblia define de forma muito clara e que hoje a nossa sociedade fica colocando como se fosse algo que não é isso, não, isso aí é do jeito que você está interpretando. E os pastores precisam ter firmeza, a liderança precisa ter firmeza e os próprios membros precisam ter firmeza. Mas isso só acontece quando existe dentro da liderança homens fiéis a Deus, homens que amam mais a Deus do que o próprio homem. Em que sentido? Como Paulo diz, importa agradar a Deus e não a homens. Então não importa se a sua igreja está feliz com você, no sentido de que está sendo bem tratada e você está dizendo aquilo que eles querem ouvir. O que nós precisamos é ser fiéis a Deus, assim como os sacerdotes. Eles foram fiéis a Deus e repreenderam o rei, no momento em que ele fez o que era errado. Então precisamos entender isso. Quem nos sustenta é Deus. A sua palavra é a nossa regra de fé e conduta. Ou seja, nós cremos e vivemos naquilo que cremos. É a ideia do creio e confesso. Eu creio nisso e vivo isso. E mostro isso. Então isso precisa ficar muito claro. E nós, membros, devemos ter essa firmeza de buscarmos homens, uma liderança, uma igreja que preze pela palavra de Deus. Que o centro dessa igreja, o centro dessa liderança, seja sempre a palavra de Deus. Seja ela boa ou ruim.
seja no momento que você vai ter que ser duro em dizer a verdade, mas ela vai precisar ser dita e você vai pagar o preço por isso. Mas homens e mulheres firmes que amam a Deus, eles vão entender que isso, apesar de ser ruim de se ouvir, ruim de se receber, mas irão receber porque sabe que vem verdadeiramente da parte de Deus, e não como muitos aí que diz que eis que te digo e estão deixando de lado eis que Deus diz. Então é muito eis que te digo e pouco eis que Deus diz. Então isso precisa ficar muito firme também no seu coração. E a outra postura também dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar temos que ter firmeza. Hoje nós vemos de forma muito triste filhos governando a casa, filhos que mandam nos pais, filhos que decidem o que querem dentro de casa, filhos que tomam posturas e os pais se silenciam, são totalmente alheios às suas responsabilidades. Então, pais, não tenham medo. Se você é um pai que ama ao Senhor, que tem como princípio a palavra de Deus, vocês precisam ter firmezas sérias e tomar uma conduta correta no que se diz respeito ao tratamento dos filhos. É inadmissível nós vemos crianças de 3, 4, 5, 6 anos mandando em casa, dizendo o que querem, e os pais endeusando, colocando seus filhos como ídolos e submetendo à vontade dos filhos e não à vontade de Deus. E isso é triste. A palavra de Deus deixa muito clara: o filho que a entrega às suas vontades será vergonha para os pais. Quando você deixa o seu filho dominar tudo, que você faz tudo por ele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, você vai passar vergonha na sua vida. Você vai ser envergonhado. Por quê? Porque a vida não é assim. Não é dessa forma que a vida funciona. A vida não nos dá tudo o que queremos. O mundo não nos dá tudo o que queremos. Nem Deus nos dá tudo o que queremos. Então nós não podemos ir contra esse princípio claro da Bíblia. Os filhos precisam entender que eles têm um lugar deles dentro da casa. Os filhos precisam entender que eles estão sob a autoridade dos pais. Uma vez eu cheguei para um pai e perguntei: cadê seu filho? 6 anos. Não, ele disse que não queria mais vir não para a igreja. E eu fiquei abismado. Eu disse: mas 6 anos? Não, ele disse que não vem não porque não gosta. Eu não vou obrigar, né? Não vou obrigar meu filho a ir. Eu disse: mas você está errado. Você não pode obrigá-lo a ser um cristão. Você não pode obrigá-lo a ser um salvo, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas ele precisa estar sob a sua autoridade. Se você vem, ele tem que vir. E isso você tem que fazer por amor a ele. Porque existe aqui a possibilidade dele ser tocado pelo Espírito Santo através da pregação em casa. E na rua, o que é que ele vai estar ouvindo? O que é que ele vai estar aprendendo? Então, meus amados, não existe isso. Não existe. Tem que ser. A minha mãe, né, dizia muito isso. Quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Então, se o seu filho está totalmente dependendo de você, financeiramente, em todas as áreas da sua vida, ele precisa se submeter a você por questão de respeito. E você precisa impor a eles os limites. Ah, mas é porque agora ele é maior de idade, e aí eu não posso mais fazer nada. Não, meu querido, é maior de idade, mas eu tenho 1 hora para dormir. Eu tenho 1 hora para fechar a porta da casa. Então, se você é maior de idade, você precisa entender que existe um horário dentro dessa casa que precisa ser cumprido. Porque amanhã eu tenho que trabalhar para trazer o sustento, para lhe dar o que comer, o que vestir, para pagar a sua escola, para fazer isso e aquilo. Então ele tem que entender que existem regras, porque a vida toda tem regras. E você precisa ter firmeza. Isso é para o bem do seu filho, por amor ao seu filho. Se você ama o seu filho, assim como diz as Escrituras em Hebreus, como o pai ama o filho, ele disciplina. Então, se você ama o seu filho, você precisa discipliná-lo no sentido de educá-lo, de impor limites e de, inclusive, castigá-lo quando for necessário. Porque isso são os princípios fundamentais de uma organização, de uma sociedade, para que as coisas andem direito, para que as coisas funcionem dentro do que é para ser.
Então, meus amados, pela graça de Deus, sejam firmes. Sejam firmes nos seus pensamentos políticos, mas não sejam torcedores de político. Não entre na política idolatra, que fica idolatrando os líderes. Não fique sendo o ídolo de um partido. Você tem que ter uma definição de uma postura bíblica de um candidato. E se ele errar, você vai dizer ele errou. E ele vai errar. E se ele fizer o que é certo, você diz ele fez certo, independente se não é o seu partido. Então não vá nessa onda, não vá, tenha firmeza bíblica. A minha decisão é tomada baseada em princípios bíblicos. A minha decisão é tomada baseada no que eu entendo, naquilo que a palavra de Deus diz. Nós vemos o nosso texto e diz aqui que o rei, Uzias era um rei que era segundo o coração de Deus, que fazia aquilo que agradava a Deus. Logo, o povo foi beneficiado com isso. Então, se eu estou vendo aqui, dentro da minha visão, cosmovisão bíblica, que o candidato não tem postura, não tem inclinação para os princípios cristãos, eu jamais, por mais que ele seja lindo, né, como teve uma época, olha a minha época, né, o galeguinho dos olhos azul, eu me lembro como se fosse hoje, as pessoas dizendo, por que você votou nele? Porque ele é bonito. Foi por isso. Por causa da beleza. Ou seja, não teve uma firmeza, não teve um argumento teológico. Não, na minha visão bíblica, este candidato ele tem mais possibilidade de cumprir os princípios bíblicos do que qualquer outro. Esse candidato parece, mesmo que não vá ganhar, que ele tem mais condição de nos dar princípios cristãos para nos reger. Então esse é o candidato. Então, irmãos, tranquilizem o seu coração, porque independente também de quem está no poder, o que é que nós entendemos, biblicamente falando, que quem coloca e quem tira os governantes é o nosso Deus, ele é soberano. Às vezes Deus coloca governos para nos castigar, para nos punir, para exatamente entendermos que Deus existe. E como ele coloca governantes para nos abençoar, para nos fazer viver bem, para também sabermos que Deus está no controle. Então, independente de tudo, de quem for, de qual partido, o nosso papel como cristão é mantermos a firmeza naquilo que nós cremos na palavra de Deus e orarmos. Exatamente, a Bíblia diz isso. Orem, orem pelos seus governantes, orem por aqueles que exercem autoridade, para que vocês possam viver uma vida mansa e tranquila. Então, independente, em vez de estarmos difamando, jogando, brigando, fazendo postagem, né? Lembra lá nosso estudo sobre imaturidade? Postando em rede social, falando mal, brigando, às vezes até entrando em contenda com outros irmãos. Vamos orar, vamos fazer apelos para orar. Agora, na hora que precisar de dar a sua posição, você dá a sua posição bíblica, não a posição partidária, mas bíblica. Na igreja, a mesma forma, seja firme. Não tenha medo de obedecer a palavra de Deus. Não tenha medo de buscar homens que vão dizer a verdade. Tem muitas pessoas que procuram para liderar aqueles que vão dizer o que lhe agrada, mas não busca para ouvir a verdade. Não tenha medo. E dentro de casa, pais, atenção, sejam firmes, sejam líderes. Liderem os seus filhos, não é os seus filhos para liderar você. Independente da idade, ele tem que se submeter a você enquanto ele estiver sobre o seu teto. Então orem por isso, peçam sabedoria a Deus diante de todas as coisas e descansem no Senhor. E vamos então depender da graça de Deus para tomarmos as decisões corretas em todos os assuntos que precisamos tratar na nossa vida, independente da área, que sejamos fiéis a Deus e mantenhamos essa postura de firmeza naquilo que cremos, baseado na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Deus querido, por mais um dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda a sermos firmes, a termos, Senhor Deus, um coração sempre inclinado a te obedecer, independente de quem estiver
à nossa frente. Que a submissão à tua palavra nos dê firmeza, que a submissão e obediência à tua palavra nos dê, Senhor Deus, um coração reto, um senso de julgamento correto, uma cosmovisão correta, Senhor Deus, diante de todas as coisas. Nos ajuda a sermos firmes na nossa vida eclesiástica, nos nossos momentos também, Senhor Deus, como família, na nossa liderança como pais, como sacerdotes do lar. Nos ajuda, nos dá paciência, perseverança, coragem, intrepidez, para que possamos ser pais firmes conforme a tua palavra também. Nos abençoa, Senhor Deus, durante esse dia, nos ajuda, nos guarda, nos livra, nos proteja, nos abençoe, Senhor Deus, como sempre o Senhor faz. Derrama a tua graça em nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, lembrando, hoje, às 18 horas, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre mordomia financeira em tempos de crise ou em tempos de pandemia, tanto faz. Então, ontem nós fizemos uma introdução para entendermos como é que deve ser o nosso coração diante das finanças, entendermos que o homem, ele não é diante de Deus qualificado ou desqualificado por causa dos bens. Nem temos que ter esse pensamento do mundo de que a ideia do consumismo, de que temos que ter para ser. Para Deus nós temos que ser. Nós temos que buscar ser e buscar a Deus sempre. Então a ideia é que nós possamos colocar diante de Deus sempre a sua vontade, acima de tudo. Buscar sempre o seu reino, entendendo que ele vai suprir tudo aquilo que nós necessitamos. Então hoje nós vamos começar a tratar sobre as prioridades da nossa vida. O que é que deve estar acima de todas as coisas e fazermos então a ideia clara das nossas prioridades. E aí nós vamos dar continuidade a esse curso de mordomia cristã em tempo de pandemia. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que nós já possamos nos preparar financeiramente para aquilo que pode acontecer com o nosso futuro no que se diz respeito à parte da economia. Sabemos que vai ter, sim, de forma muito clara, a não ser que haja uma ação soberana, graciosa de Deus no que diz respeito à economia mundial, mas nós sabemos que teremos que passar por alguma crise financeira. Então, que nós possamos já nos preparar para isso, possamos então aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então hoje à noite, às 18 horas, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos vocês, que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente no coração de todos. E até daqui a pouco, às 18 horas, vamos ver um pouco mais sobre mordomia cristã em tempos de pandemia. Que Deus abençoe a todos.